Olá, meus queridos, espero que se encontrem bem. Hoje temos um dia magnífico, um dia de sol, um dia que apetece realmente vir para a rua e apanhar um pouco de ar fresco. E hoje vamos continuar a falar dos mandamentos da lei de Deus. E o mandamento que iremos falar hoje é o sétimo mandamento. Já falámos do 10º, falámos do 9º, do 8º e hoje vamos então falar do sétimo mandamento. E vamos ler então na nossa Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, como temos vindo a ler. E então é muito simples, o sétimo mandamento também tem apenas 2 letras e diz: não adulterarás. E falando deste mandamento, lembrei-me imediatamente do rei Davi. Já devem ter ouvido certamente falar do rei Davi. Lembrei-me deste rei e também de uma situação que se passou com uma senhora que se chamava Betseba. Certamente já devem ter ouvido contar este episódio. E nós vamos ler aqui na nossa Bíblia, no livro de 2º de Samuel, no capítulo 12, no capítulo 11, no capítulo 11, e diz o seguinte: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Portanto, uma das coisas que vemos logo aqui é que Davi não foi com os seus servos, com os seus guerreiros para a guerra. Ele ficou folgado em Jerusalém, enquanto que Joabe, o capitão da guarda, foi para a guerra juntamente com todos os outros que o acompanhavam. E uma tarde, estando Davi folgado, levantou-se do seu leito e andava a passear no terraço da casa real, e do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era uma mulher muito formosa e Davi mandou tomar informações sobre ela. E disseram-lhe: não é esta Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundícia, então ela voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E Davi então enviou mensageiros a Joabe e disse: manda-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. O que nós vemos neste episódio são várias coisas. Uma das coisas é que o rei David, em vez de ir com os seus companheiros para guerrear, uma vez que eles estavam em guerra, ele ficou folgado na sua casa. Uma outra coisa, vemos uma mulher que se estava a lavar num terraço onde podia ser visto por qualquer pessoa. Então aqui temos 2 situações. De facto, o rei David pecou e pecou várias vezes. Pecou contra o pecado de adultério, que nós estamos a falar então neste vídeo. Ele cobiçou a mulher do próximo, e temos aqui o 10º mandamento. E depois, mais tarde, ele tentou que o marido dela voltasse da guerra, e podem depois continuar a ler nas vossas Bíblias, e se deitasse com ela, para que encobrisse o seu pecado e dissesse de certa forma que o filho era do marido. No entanto, o marido voltou da guerra, mas não se deitou com a sua mulher, porque foi fiel aos seus colegas e fez acampamento à porta do rei e não foi à sua casa. E desta forma não houve maneira de encobrir o pecado de Davi e de Betseba. Pois bem, este mandamento é um mandamento, e Davi acabou por matar o marido dela depois na guerra. Não o matou diretamente, mas arranjou forma de o colocar na frente de guerra de forma que ele fosse morto. Este mandamento é um mandamento muito sério, como todos os outros, por isso está na palavra de Deus.
E quantos lares nós temos visto destruídos e sabemos de situações por causa deste pecado do adultério? De fato, adulterar é uma situação muito difícil num casamento, muito difícil de tolerar, muito difícil de aceitar e também muito difícil para o próprio Deus. Reparem que no Éden Deus criou duas coisas. Uma delas iremos falar mais à frente. A segunda foi o casamento entre um homem e uma mulher. E quando Ele criou um homem e criou uma mulher para esse homem, Ele apenas queria que esse homem tivesse uma mulher e essa mulher tivesse um homem. Nunca foi vontade de Deus que outra situação acontecesse. E o que nós vemos quando este tipo de coisas acontecem, e por isso nos é dado o aviso na palavra de Deus, não só aqui no caso de David, que houve muitas consequências deste pecado que ele cometeu, que depois, se seguirem as leituras, podem ver mais à frente, neste livro que nós estivemos a ler, no livro de 2 de Samuel. No entanto, nós vemos a destruição de várias famílias com esta situação. E pecar, o ato físico em si do adultério, não é apenas, não podemos apenas considerar o ato em si. Às vezes pecamos até por pensamentos, pecamos até por cobiça de ter aquilo que não devíamos cobiçar ter. Que nós tenhamos cuidado, que nós tenhamos, que nós coloquemos os nossos pensamentos segundo o coração de Deus, para que Satanás não destrua aquilo que de mais sagrado Deus criou, que é o casamento. Ele de fato quer destruir o casamento porque foi uma das criações de Deus, uma das criações que foi abençoada por Deus. E neste mundo em que estamos não é fácil, porque existem muitas coisas que nos apelam à sensualidade, que nos apelam ao desejo carnal e nos apelam também a este tipo de situações, à promiscuidade. E as pessoas até no mundo em que vivemos parecem já achar normal este tipo de situações. Estes não são normais de fato, e Deus não quer isso para nós. Deus quer para nós o melhor. E o melhor certamente é que nós sejamos fiéis ao nosso leito conjugal, com o nosso marido ou com a tua mulher. Que tu possas refletir, que possas ver como está a sociedade, que possas entender também esta situação. Uma outra coisa que eu queria dar o alerta, porque é muito importante, aqui no caso de Betseba, que necessidade haveria de uma mulher se estar a lavar no terraço da sua casa? Certamente que haveria outro local que ela se pudesse banhar. Portanto, de alguma forma, ela sabia que podia ser vista por alguém e que, de certo modo, iria expor a sua nudez a outros que pudessem vê-la. Que nós tenhamos também o cuidado na forma como nos vestimos, na forma como nos comportamos, na forma como agimos perante o outro sexo, que nós possamos ter o cuidado de não estarmos a tentar ninguém a pensamentos impuros ou a este pecado, o pecado do adultério, ainda que por pensamentos. De qualquer forma, nós entendemos que no mundo de pecado que nós vivemos, às vezes é muito difícil que um passarinho, digamos assim, não venha tentar fazer um ninho na nossa cabeça. É verdade que às vezes esses pensamentos podem vir à nossa mente. O próprio Satanás incuta que isso aconteça. No entanto, cabe-nos a nós deixar que esse passarinho faça o ninho ou não. E só com o poder de Jesus e com o poder da oração é possível que nós consigamos vencer essas tentações de Satanás e continuarmos para a frente e continuarmos rumo à Canaã celestial com o cônjuge que Deus nos deu, com os filhos que Deus nos deu e para sermos então também felizes aqui nesta terra. E é esse o meu conselho para hoje, o conselho do próprio Deus que está na Bíblia, através dos seus mandamentos, que possam ser felizes com o vosso marido, com a vossa mulher, e que possam ter noção de que o pecado não traz felicidade, pelo contrário, traz destruição da família, destruição dos lares e infelicidade certamente. E aqueles que conhecem ao Senhor, que conhecem a Deus, irão ainda sentir mais pesado a mão do Senhor se cederem a essa tentação do inimigo. Por isso que possam ficar todos bem, que possam ter um bom dia na companhia de Jesus e que possam também continuar no vosso caminho
rumo ao céu. É o meu desejo para todos.